Vamos fechar os olhos e vamos orar. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor e o domínio. Eu peço que o Senhor acalme nossos corações agora. Que a Sua presença invada esse local. E o Senhor despeje da Sua graça, tomando mentes e corações cativos à Tua palavra. Traz temor e santo tremor diante de Ti. Nos dá compreensão da maior doutrina, da maior mensagem que existe na face da terra, o glorioso Evangelho de Cristo, para que possamos dar glória, honra e louvores devidos ao Senhor. Faz Teu reino avançar. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui, eu não vou ter muito tempo por causa dos recados. Caso eu passe um pouco, você não fique muito nervoso. Preste muita atenção. Eu já preguei essa mensagem há quase 4 anos atrás, há exatamente 3 anos e 9 meses. Fiz uma série de exposições sobre o Evangelho, que é o Evangelho bíblico. E dessa série de exposições, existe uma mensagem que eu acredito que é a que mais expõe com clareza o coração do Evangelho. É a doutrina da justificação pela fé. E essa noite eu quero repetir essa mensagem. Ensinar novamente a vocês o coração do Evangelho. A mensagem mais importante de todas e de todos os tempos. Se existe algum crente aqui que me vê, me ouve, me escuta, não conhece essa mensagem, dificilmente eu posso considerar você um cristão. É necessário que todos nós sejamos absortos pela gloriosa notícia, pela boa notícia do Evangelho. E eu gostaria muito da sua atenção para você absorver cada sílaba do que for dita aqui essa noite, para que a sua compreensão se dilate, para que você se curve diante da glória, da majestade e do amor de Deus, através da exposição do Evangelho. Se não, vejamos. A palavra Evangelho vem do grego euangelion, que tem um significado básico e simples, é boas notícias. Boa notícia, a boa mensagem. Isso quer dizer Evangelho. Dentro da palavra de Deus, o comunicado de Deus para com o homem compreende uma boa notícia, boas notícias, uma boa mensagem. Deus tem boas notícias para nós, boas notícias para a humanidade caída. Isso quer dizer Evangelho, é uma boa mensagem. E essa boa notícia consiste no quê? Qual é o teor dessa notícia? Na obra de Deus em salvar o mundo através da morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esta é a boa notícia. Um Deus justo que salva pecadores, enviando o seu Filho para morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia. O tema central do Evangelho é a vida, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, como Paulo afirma aos Coríntios. Preste atenção, o que é o Evangelho? O tema central, o escopo do Evangelho é o quê? A morte, é a vida, a morte, o sepultamento, o enterro,
e a ressurreição de Cristo. Paulo afirma isso com clareza. Em 1 Coríntios 15, 1-4. Está escrevendo aos Coríntios e dizendo: também vos notifico, irmãos coríntios, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo ter anunciado. Se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Aqui ele está falando sobre o evangelho. Agora ele vai dizer o que é o evangelho. O que consiste o evangelho? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo está dizendo que o evangelho consiste em falar da vida, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Qualquer mensagem que se passe por evangelho e omita vida, morte, sepultamento e ressurreição, não é o evangelho. É uma mensagem falsa. Esta é a essência do evangelho. Nisso consiste a mensagem do evangelho: dizer o que Deus fez pelo homem através da morte de Cristo na cruz do Calvário, para que através dessa obra na cruz o homem seja perdoado dos seus pecados e receba a salvação, a vida eterna. Então essa é a maneira dos homens serem salvos, perdoados, herdarem a vida eterna. É através da mensagem, da proclamação, do ensino do evangelho. E o que é o evangelho? Vida, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Mas por que Cristo teve que morrer na cruz? Você sabe? Você sabe? Por que ele teve que morrer? Por que ele teve que vir no mundo? Por que ele teve que se encarnar? Por que ele teve que se tornar homem? E por que ele teve que morrer? Uma das grandes razões, e é a raiz, é o coração do evangelho, esta palavra aqui: para nossa justificação. Para nossa justificação. Para você entender isso, você tem que entender que a justificação é uma doutrina. A doutrina da justificação. Talvez a doutrina mais difundida no período da Reforma. E ela foi o coração da Reforma, das teses, da pregação de Lutero, Calvino e companhia. A justificação pela fé. O que é essa doutrina? O que é justificação? Justificação é o ato de justificar. Justificar é tornar alguém justo. Tornar alguém justo é tornar alguém sem pecado. Melhor dizendo, é não considerar os pecados de alguém, é apagá-los, cobri-los. Isso é ser justificado, tornar-se justo. É a doutrina da justificação, e vamos ver um pouco disso mais à frente. A doutrina da justificação, para entendermos ela, temos que entender o caráter de Deus. A figura branca, o círculo branco, o círculo na cor branca, é um símbolo da justiça, da pureza, da santidade de Deus. A cor vermelha é um símbolo da corrupção, do pecado do homem. Então Deus, você precisa entender pelo menos dois atributos da natureza de Deus, do caráter de Deus. Deus é santo, que significa sem pecado, puro, distinto, perfeito e justo. É a excelência moral de Deus. É retribuir cada um segundo o que lhe é devido, ou punir tudo aquilo que contraria
sua natureza e sua lei, santidade e justiça. Esse é o caráter de Deus. O caráter do homem, o nosso caráter, o caráter da humanidade, pecador, caído e corrupto, tipificando o vermelho. O vermelho é a corrupção do homem, o branco a justiça, a perfeição, a pureza, a excelência moral de Deus. As Escrituras nos ensinam que Deus é um Deus justo. Sendo justo, preste atenção, Ele não pode ser moralmente neutro ou apático. Ele ama a justiça e Ele odeia o mal. Deus odeia? Odeia. O que Deus odeia? Tudo que é contrário à sua natureza. Tudo que representa o pecado. Por que Ele odeia? Por causa do seu caráter. Salmo 9:7. Mas o Senhor está sentado perpetuamente e já preparou o seu tribunal para julgar. A justiça de Deus demanda que Ele julgue os transgressores, os pecadores. Gênesis 18:25. Não faria justiça o juiz de toda a terra? A justiça de Deus, que é oriunda do seu caráter, ordena que Ele faça justiça, aplique a justiça. O que é aplicar a justiça? Condenar o pecador, punir o pecador. Veja só, a justiça de Deus, quando é confrontada com o pecado do homem, veja só, natureza de Deus, cor branca, natureza do homem, cor vermelha, natureza de Deus, justiça. Quando é confrontada com o vermelho, a justiça de Deus ordena que Ele puna, condene o pecador. Por quê? A natureza de Deus não pode ficar imune, não pode ficar neutra com relação à natureza do homem. Então veja só, é por essa razão que nós somos condenados, que o homem é condenado. Por quê? Por causa do caráter de Deus. Deus é tão puro de olhos, Abacuque 1:13, que não pode contemplar o mal, não tolera o mal. Ele é tão puro, a Bíblia diz que Deus é tão puro, que nem os céus dos céus podem contê-lo. Nem os anjos são puros aos seus olhos. E Ele é justo. Significa que Ele tem que retribuir conforme o que cada um faz. O que o homem faz? Pecado, transgressão, violar a lei, crimes. Então essa justiça ordena que Ele condene o homem. Essa condenação é aplicada enviando o pecador ao inferno. Ok? Para você entender. A justiça de Deus demanda que Ele aplique a punição no pecador. Essa punição vem na forma de condenação eterna. Por essa razão que os homens vão ao inferno. Por essa razão que Deus condena os pecadores. Por causa da sua natureza, a sua justiça e a sua santidade. E essa condenação vem em forma de despejar a sua ira no inferno. Agora, vem a pergunta. Estamos estudando a doutrina da justificação pela fé. Ok? Como então um pecador pode ser salvo? Como um pecador pode ser perdoado dos seus pecados? Como? Como ele pode escapar do inferno e ir ao céu? Como? Eu estou te perguntando como. O salmista fez essa mesma pergunta no Salmo 24. Salmo 24:3. Quem subirá ao monte do Senhor? É uma referência do céu. Ou quem estará no seu lugar santo? Quem pode herdar a vida eterna? Quem pode ir ao céu? Como escapar? Ele faz a pergunta. E ele mesmo responde, no verso 4 e 5. Somente aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Só aquele que é limpo, só aquele que é perfeito, só aquele que não tem pecados,
Ou seja, o Salmo 24 diz: somente o justo, aquele que é justo, só um justo pode ir ao céu, só um justo pode escapar da condenação. O pecador, para ser salvo, necessita da justificação, necessita ser justificado. O pecador necessita tornar-se justo. Que é isso? Justificação. Mas a Bíblia diz: quem vai herdar o céu? Só o justo. Romanos, capítulo 1, 2 e 3. Foi o que o pastor Cunha explanou aqui ontem. Não existe um justo, nenhum sequer. Não exista quem faça o bem. Ok? Então a única maneira de entrar no céu é ser justo. E para ser justo, é o ato que chamamos justificação. Tornar alguém justo, justificado, ser considerado justo. Veja só, isso está claro aqui na palavra, olha só, porque o juízo, a condenação, veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Paulo está dizendo que o pecado trouxe condenação. E a única forma de um homem ir para o céu é a justificação, o ato de se tornar alguém justo. Gálatas 2,16, sabendo que o homem não é justificado, não se torna justo pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados. Aqui está claro que uma pessoa só pode herdar a vida eterna se ela for justificada. Tito 3, 7, trata isso melhor ainda. Para que, sendo justificados pela sua graça, justificação é um dom, é um presente, não é meritória, é da graça. Sejamos feitos herdeiros à esperança da vida eterna. Como alguém é herdeiro, como alguém herda a vida eterna, como alguém entra no céu, como alguém livra-se da punição no inferno? Justificados. Justificação. A maneira de você ir para o céu e não ir para o inferno é ser justificado. Agora, o que é justificação? Justificação significa vindicar, inocentar, pronunciar e tratar como justo. Você entendeu o que é justificação? Presta atenção, olhe para mim. A figura que Paulo vai empregar é a figura de um tribunal. Justificação é um termo forense, é tirado do direito, da área do direito. Então a figura agora é de um tribunal. Deus é este juiz que tem a função de aplicar a lei e dar a sentença. Nós somos os condenados no banco dos réus. E os pecados são como infração das leis, quebra da lei. Somos criminosos, pecadores agora entram num tribunal e pecado é substituído por crime. Deus é substituído por um juiz. Ok? Justificar significa que naquele tribunal você recebe do juiz uma sentença favorável. Entendeu? Você está sentado no banco, é culpado por crimes, pecados. E ali, naquele tribunal, o juiz bate o martelo e te absolve. Cobre esses pecados. Dá uma sentença favorável e ele declara, quando bate o martelo, você legalmente justo. Isso é justificação. No tribunal de Deus, você recebeu uma sentença favorável. Ele declarou você legalmente justo. Você não é mais responsável pelos seus pecados. Eles foram cobertos, perdoados, cancelados. O martelo foi batido, você se tornou justo. É só assim que você pode ir para o céu. É no tribunal de Deus você receber uma sentença favorável e ele declarar você sem pecados.
perdoado dos pecados, absolvido dos pecados. Esse é um termo grego de kaiosis, que se refere ao julgamento judicial. Não significa tornar alguém completamente reto ou santo, sem pecado. O justificado não é a pessoa que fica impecável. Não é isso, ser justificado é ser impecável. Mas é anunciar um veredito favorável. Declarar o pecador legalmente justo diante de Deus. Isso é justificação. Justificado também, da onde temos o derivado da justificação, vem do grego dikaió, é reconhecer ou declarar alguém como justo. Só pode uma pessoa ir para o céu se Deus declará-la legalmente justa, se ela for justificada. Ok? Quem está entendendo diz amém. É só assim que vai para o céu. Mas a justificação do pecador, por parte de Deus, nos leva a um grande dilema, contido nas Escrituras. Presta atenção nisso aqui, que isso aí não é fácil, não é assim fácil não, dá uma olhada. Provérbios 17:15, o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um quanto o outro são abominação para o Senhor. Presta atenção, quem justifica o ímpio é uma abominação. Agora vamos ver o dilema. Como Deus justifica o ímpio, que é merecedor do inferno, sem se tornar uma abominação? Você não está entendendo? Presta atenção. Tem uma cadeia aqui. Tem um assassino que matou 10 crianças. Uma das crianças foi sua filha. Ele matou. Ele vai a julgamento. O juiz pega as provas e vê que ele é culpado. E ele confessa, réu confessa, eu matei as 10 crianças, inclusive tua filha. O juiz bate o martelo e fala, vou te soltar. Esse juiz é justo ou injusto? Esse juiz presta. Esse juiz é uma abominação. Espera aí, então como é que Deus pode abrir o inferno e soltar vocês? Como é que Deus pode me perdoar? Quem justifica o ímpio é uma abominação. Deus não pode me justificar. Como é que Deus pode perdoar meu pecado, cobrir meu pecado e continuar sendo justo? Para Deus continuar sendo justo, Ele tem que me punir. Ele tem que me condenar porque eu mereço o inferno. Eu quebrei a lei, violei a lei. Eu não mereço o céu, eu mereço ir para o inferno. Então Deus, para ser justo, Ele tem que condenar, Ele não pode salvar. É igual o juiz. Se ele for justo, ele dá cadeira elétrica para o serial killer. Se ele soltar o bandido, ele é injusto. Deus, para continuar sendo justo, Ele não pode nos soltar, Ele não pode nos tirar do inferno, Ele tem que nos condenar. Agora, como Deus justifica o pecador sem deixar de ser justo? Como Deus nos perdoa, nos tira do inferno merecidamente, merecemos, sem Ele ser uma abominação? Como Ele faz isso? Aqui está o coração do Evangelho, o coração das Escrituras. Ele não pode simplesmente abrir o inferno e soltar. Os crimes estão lá, eles pecaram, eles violaram a lei de Deus, eles ofenderam a glória de Deus, eles quebraram toda a lei, eles precisam pagar por ela. Ele não pode simplesmente soltar. Se Ele fizer isso, ele se torna uma abominação, ele não se torna justo. Como resolvemos esse dilema? Como Deus justifica o ímpio sem se tornar uma abominação? A resposta? A cruz de Cristo. Através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Esta é a solução para esse dilema. Se não, vejamos. Presta atenção. Eu estou ensinando como Deus justifica um homem. E a única maneira dele ir para o céu é sendo justificado. Para entendermos de que maneira fomos justificados pela morte de Cristo, primeiro necessitamos conhecer uma doutrina chamada doutrina da imputação. Você já ouviu falar da doutrina da imputação?
do verbo imputar. Você conhece amputar? Amputar um braço, extrair, arrancar, cortar, tirar para fora, amputar. Imputar é colocar dentro, inserir, insuflar, colocar na conta. Isso é imputar. A doutrina da imputação significa atribuir a alguém alguma coisa, acreditar, colocar na conta. Vamos ver um exemplo de imputação na Bíblia, Gálatas 3:7. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu e Deus imputou na conta dele a justiça, atribuiu, colocou, considerou Abraão justo, porque ele creu. Isso é a doutrina da imputação. Vamos lá, para você entender a justificação. Vamos ver o conceito de imputação no Antigo Testamento. Você entender onde eu vou chegar. Amputar, cortar, extrair, tirar para fora. Imputar, colocar dentro. Vamos ver o conceito de imputação no Antigo Testamento. Levítico 1, 4 e 5, presta atenção. A ordem é para o sacerdote. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, cabeça do cordeiro, do bode, do sacrifício, para que seja aceita a favor dele, para sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor. Levítico 16, 21, 22. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e enviá-lo-á ao deserto. Presta atenção. A doutrina, o conceito de imputação no Antigo Testamento. Veja só. Os pecados de Israel eram perdoados, cobertos, expiados como? Mediante um sacrifício animal, não era? Entregava um cordeiro, um bode, um touro, e sacrificava ele, e com o sangue aspergido no propiciatório, cobria o pecado. Mas antes de sacrificar, veja só, eles traziam um animal para o sacerdote. Antes de sacrificar, matar, o sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do sacrifício. O que era isso? Era um símbolo, ele estava transferindo os pecados do pecador ou de Israel para o animal. Ele estava imputando, colocando os pecados, transferindo os pecados de Israel para o animal, através da imposição de mãos. E depois era sacrificado em Levítico 14. Levítico 16 era o bode expiatório, chamado bode, que era considerado o bode que ia vagar no deserto. Era trazido o sacrifício, e o sacerdote colocava as mãos sobre esse bode, transferindo os pecados de Israel para ele. E o bode era solto e vagava até a morte no deserto. Porque ao sacrificar o animal, os pecados estavam simbolicamente transferidos, imputados sobre o animal. Assim Israel tinha o perdão, ok? Aqui era o cordeiro. Por que o sacerdote fazia isso? Ele estava transferindo, imputando simbolicamente os pecados do povo de Israel para o cordeiro, o animal. Escute, presta atenção. Jesus na Bíblia é visto como o cordeiro que tira o pecado do mundo, não é isso? João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, João Batista vê Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que Jesus tirou, cobriu o pecado do homem, do mundo? Como ele fez isso? Novamente, na cruz. Vamos lá para você entender. Você vai entender a doutrina da imputação, ok? Veja só, o homem, representado pela cor vermelha. A cor vermelha representa o pecado, a mancha, ok? Aqui o homem, pecado representado pelo vermelho. Jesus, o branco, representado pela justiça. Ok? Melhor, a justiça representada pela cor branca, o vermelho representado pela cor vermelha. Nós somos o vermelho, o homem,
Cristo é o branco, justiça, impecabilidade, perfeição moral. Na cruz, o que é que acontece? Na cruz, nossos pecados são imputados em Cristo. Na cruz, naquela cruz, quando ele morreu, nosso pecado foi transferido para Jesus. Foi imputado em Jesus. Acontece a doutrina da imputação. Quando Jesus morre, presta atenção, o nosso pecado vermelho é transferido para Jesus. Note, Jesus não está mais branco. Ele assumiu o nosso pecado na cruz. É isso que acontece na cruz. Entendeu? A transferência de pecado nossos para o Cordeiro Jesus. Agora Jesus está vermelho. Veja só, os pecados do homem foram apagados. Por quê? Não estão mais sobre o homem. Agora estão sobre o quem? Sobre Jesus. Doutrina da imputação. Nosso pecado foi lançado nele. Por isso que o texto diz, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, lembra a brancura? Justo. O fez pecado por nós. Doutrina da imputação. Na cruz, ele recebeu a transferência dos nossos. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que era justo, por nós se fez pecado. Veja que coisa. Vocês não se maravilham? Que coisa estupenda que a cruz fez. É como se as mãos de Deus fossem colocadas na cabeça de Jesus, e o nosso pecado transferido sobre o Cordeiro, na cruz. Doutrina da imputação. 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Na cruz é que acontece a imputação. Nossos pecados são lançados e ele leva sobre ele na cruz. Agora quando Deus, escute, presta atenção isso aqui. Agora quando Deus olha para o seu filho na cruz, o que ele vê? Lá na cruz agora, o que ele vê? Justiça? Santidade? Não. Ele vê um monte de pecados. Eles foram imputados a Jesus. Só um ratito. Presta atenção para você ainda desfrutar da elegância da doutrina que eu estou ensinando. Agora quando Deus olha isso no momento da crucificação, não hoje, mas no ato da crucificação, quando Deus olha para o seu filho na cruz, o que ele vê depois que os nossos pecados foram imputados em Jesus? Ele vê justiça, santidade? Não. Ele vê um monte de pecados, eles foram imputados a Jesus. O nosso vermelho, representando a corrupção e o pecado, agora está sobre Jesus. Presta atenção. O que ocorre na cruz? A ira de Deus que era para cair sobre nós é despejada sobre Cristo, por nossos pecados terem sido imputados. O que é a ira de Deus? A ira de Deus é a cadeira elétrica, é o pelotão de fuzilamento, é a injeção letal. A ira é a punição que Deus dá para o pecador por causa da justiça. Suponhamos que a ira de Deus é um míssil teleguiado. O que é o míssil teleguiado? Esse míssil, ele está programado para atingir pecadores, para atingir pecados. Esta é a ira de Deus, a punição. O juiz agora deu a sentença e ordena a execução da sentença sobre o criminoso. Como o criminoso vai pagar pelo crime? Vai pagar com a morte, vai pagar com a morte, e a morte virá através de um míssil, e ele vai atingir quem? O transgressor, pecador. É a ira de Deus. Então quando o míssil vai ser despejado, o míssil teria que vir para cá, para o homem. A ira
a condenação. Mas quando a ira olha para o círculo, não tem nada. Foi imputado. Então o míssil é transferido para aquele que se fez pecado, Cristo. Por isso ele teve que morrer. A ira que era para cair sobre nós, não pode mais cair sobre nós. Porque não há mais pecados em nós. Nossos pecados foram lançados na conta de outro. Foram imputados na vida de outros. Foram transferidos para outro. Agora a punição, ela persegue aquele que se fez pecado. E quando Deus olha na cruz, Cristo se fez pecado. Então a ira que era para cair sobre nós, cai sobre o Filho, é derramada sobre o Filho. Na cruz, Jesus morre. É o que o texto diz, olha só, Isaías 53:5. Mas ele foi ferido, moído, foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas. Vejam só, ferido e moído, ira, juízo, é o míssil. Por que razão? Por causa dele? Dos pecados dele? Não, por causa das nossas transgressões, nossas iniquidades, que agora foram lançadas nele. Veja só, essa é a doutrina da imputação. Nosso pecado lançado na conta de Cristo. Então, o pagamento e a punição têm que ser feitos sobre a vida de Cristo. Isso é simplesmente fantástico. Presta atenção. Agora você pode dizer, tetelestai, está consumado, perdoado. Ok? Na cruz nosso pecado é perdoado, mas preste atenção nisso. Agora, se isso foi tudo que ocorreu na cruz, a imputação dos seus pecados a Cristo, isso não é suficiente para te justificar. Isso apenas deixa você inocente dos pecados. No máximo, te livra do inferno. Do inferno você não pode mais. Por quê? Porque quando Deus olha na sua conta, os pecados foram pagos. Não estão mais sobre você. Foram colocados na conta de Cristo. Acabou. Ele não pode te condenar. Mas você também não pode ir para o céu. Por quê? Isso não te torna justo. Não te dá méritos para ir ao céu. Não é a inocência que te leva para o céu, e sim a justiça. Olha Mateus 5:20. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Veja só, a doutrina da imputação não garante o céu para você. No máximo te livra do inferno. Você não pode mais ir para o inferno. Por quê? Seus pecados foram pagados, colocados na conta de Cristo. Cristo pagou por ele. Então para o inferno você não pode ir. Mas você também não pode ir para o céu. Não há méritos em você para ir para o céu. Você não fez nada. Tudo bem, pagaram a sua dívida, abriram a cadeia. Você está livre, mas você não pode agora liderar a Casa Branca. Você não tem prerrogativa, dom, talento. Você não tem méritos para ir para o céu. Apenas te livrou do inferno. É aí, veja só, na cruz nossos pecados são imputados em Cristo. Homem com pecados, homem sem pecados. Ufa! Não há justiça no homem para ele ser salvo. Não há justiça nele para ser considerado justo diante de Deus. Para isso ocorrer, a justiça de Cristo deve ser imputada no homem. Por isso é que Cristo obedeceu todos os mandamentos e cumpriu a justiça de Deus. Ele foi obediente a toda a lei de Moisés. Ele foi o único homem justo na terra. Presta atenção. Para ir para o céu, tem que acontecer outra coisa. É a doutrina que chamamos dupla imputação. Quê? Dupla imputação. Na cruz, uma vez que os seus pecados são imputados em Cristo, a justiça de Cristo é imputada em você. Dupla imputação. Nossos pecados na cruz são lançados na conta de Cristo.
E a justiça de Cristo, o mérito de ir ao céu, que só Ele tem, foi colocada na nossa conta. Dupla imputação. Se não, vejamos. Mateus 5,17. Vamos ver se Cristo possui legítima justiça. Cristo, hein? Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, quer dizer abolir, acabar. Mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Jesus cumpriu a lei. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus é o único homem que cumpriu toda a lei de Moisés. Um homem que nunca falhou, nunca pecou em pensamento sequer. Veja Mateus 3,14, 15. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondeu, disse-lhe: deixa, pois, agora, olha lá, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. Ele foi considerado totalmente justo, sem pecado. Jesus possuía todos os méritos da lei. Entendeu? Ele cumpriu, ele tinha todos os méritos da lei. Mas o que ocorreu na cruz? Houve uma dupla transferência, uma dupla imputação. No momento que o pecador crê, ele não só tem seus pecados imputados em Cristo, mas a justiça de Cristo é imputada sobre nós. Veja, que justiça é essa? O mérito que ele conquistou por cumprir toda a lei, o mérito que ele conquistou por nunca ter pecado, ele se tornou completamente justo, ok? Naquela cruz, ele pegou aquele mérito e imputou, lançou na nossa conta, a dupla imputação. Na cruz, meu pecado é imputado sobre Cristo, e a justiça de Cristo, o mérito de ir ao céu, é imputado na minha conta. Doutrina da dupla imputação. Olha só, nós estamos lá, a primeira parte já foi feita, o vermelho não está lá mais, estamos sem pecados. Mas não temos o branco é a justiça. Cristo com o branco simbolizando a justiça. A justiça está em Cristo. Nós agora estamos sem pecado. Tirou o vermelho. Mas não temos a justiça ainda. O merecimento de ir para o céu. Na cruz, a dupla imputação. Olha lá. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus, para que nele a justiça dele fosse entregue a nós. Olha que lindo, aquele que não conheceu o pecado, na cruz se fez a imputação do pecado nele, para que nele fôssemos feitos a justiça, para que nele a justiça dele fosse imputada em nós. Aí a dupla imputação. Branco. Não há mérito para ir para o céu. Aí Jesus, não há mérito? Agora há. Olha aí. A justiça, branco. Veja aqui, siga a seta. Agora, imputada no homem. O homem que estava vazio, agora também está branco. Não é maravilhoso? Quem pode dar um amém pentecostal aí? Amém. Acontece isso na cruz. Doutrina da dupla imputação. Não significa que o homem se torne santo ou que nunca mais peque, mas que os méritos de Cristo, por ter cumprido a lei, os méritos da obediência de Cristo, a justiça de Cristo é imputada no homem. Ok? Quem entendeu diz amém. Amém. Eu estou mostrando para você o que é o evangelho, né? Não é bolinho não.
Não é esse negócio que você aprendeu, não, meu filho. O negócio é espetacular. É maravilhoso. Na cruz, presta atenção. Na cruz, acontece a justificação pela fé. Nós nos tornamos justos. Como? Nosso pecado é imputado na conta de Cristo e a justiça de Cristo é imputada na nossa conta. Aí o que acontece? Eu estou pregando sobre o quê? Sobre a justificação. É assim que nos tornamos justos, considerados sem pecado. É assim que uma sentença favorável é nos dada. É assim que herdamos o céu. E quando isso ocorre? Quando que eu sou justificado? Quando que ocorre a dupla imputação? Quando que o martelo é batido e o juiz celestial me dá uma sentença favorável, me declarando legalmente justo? No momento que o pecador crê. É pela fé, Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É pela fé, meu irmão. É no momento que crê. Quando você crê, o martelo é batido e Deus te declara legalmente justo. Como? Pela fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É por fé, é por graça que acontece esse milagre extraordinário. Você está aqui hoje. Você está de forma ilegal diante de Deus, está morto nos seus pecados repousam na sua conta, você quer herdar a vida eterna, então você precisa crer, meu irmão, crer no sacrifício, crer na morte, crer na ressurreição do Senhor, então você será justificado dos seus pecados. A justificação de um pecador, a imputação dos seus pecados a Cristo, a imputação da justiça de Cristo, ocorre pela fé. E como a fé acontece? O que produz fé? A fé que justifica? Através do Evangelho. Romanos 1,17, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Esse é o poderoso Evangelho. Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. É o Evangelho. Quando você prega o Evangelho, expõe o Evangelho, lê o Evangelho, ouve o Evangelho, meu irmão, aquilo produz fé salvífica, arrependimento, e a fé, uma vez produzida, produz a justificação, torna você legalmente justo. Você pode herdar a vida eterna. E agora crendo, agora ouvindo o Evangelho, o que ocorre? Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os justificados. Não podem ser condenados, foram apagados, foram imputados em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quantos estão entendendo? Diz amém. Esse é o glorioso Evangelho. Portanto, olha que coisa esse portanto. Olha a elegância de Paulo. Portanto o quê? Os 7 capítulos que eu venho explanando, Romanos. Os 7 capítulos.
Portanto, depois do que Cristo fez, depois da encarnação, depois da morte, depois da ressurreição, depois dele ter imputado, de nós termos imputado nossos pecados, de Deus ter imputado os nossos pecados sobre Cristo, e Cristo tem imputado a sua justiça sobre nós, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, é assim que um homem pode ser salvo. É assim que ele se torna salvo. Isso não é glorioso? Não é maior do que você imaginava? Isso não é fantástico? Você aprendeu agora o coração do Evangelho? A forma que Deus salva o homem? E eu quero convidar você que não conhece esse Evangelho a conhecer. Jesus disse: se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. É muito linda essa doutrina, não é? Assisti-la. Mas ela precisa acontecer na sua vida. Ela precisa acontecer na sua vida. Como eu me apodero disso, pastor? Como eu tenho os meus pecados lançados na conta de Cristo? Como eu tenho a justiça de Cristo lançada na minha conta? Como eu sou declarado legalmente justo no tribunal de Deus? Como eu herdo a vida eterna? Como eu tenho meus pecados cobertos pela fé? Você crê que esse milagre pode acontecer hoje? O Senhor está no meio de vós e é poderoso para salvar. Olhai para mim, vós e todos os termos da terra, e sereis salvos. Oh, meu irmão, vinde a Jesus, confesse seus pecados, peça perdão pelos seus pecados e lance seus pecados nesta cruz. Você pode ser salvo hoje. Talvez você entrou aqui, preste atenção, escute, com muitos problemas, doenças, dívidas, crises, traumas, problemas no casamento, depressão, filhos, tristeza, angústia. Mas hoje Deus quer tratar de um problema que excede todos esses, que está acima de todos esses, a sua salvação, aonde você vai passar o resto da eternidade. E eu quero convidar você a tratar com isso agora. Como eu faço? Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. Confesse os seus pecados. Eu não estou dizendo de atos, eu estou dizendo de estilo de vida. Eu estou dizendo da essência. Se arrependa do pai que você foi, se arrependa da mãe que você foi, se arrependa do marido que você foi, se arrependa da esposa que você foi, do profissional que você foi, do filho que você foi. Se arrependa. Se arrependa, dê uma meia volta, volte-se contra o seu pecado, dê as costas para o seu pecado. Que mais? Creia em Jesus, volte as costas para o pecado e corra para Jesus, corra para o madeiro, lance sua fé em Cristo, diga: Senhor, eu não tenho merecimentos, eu não mereço o céu, não tenho justiça suficiente para o céu. Senhor, eu errei, quebrei sua lei, fiz tudo errado, tudo que mereço é o castigo, mas eu lanço a minha esperança de salvação em Cristo, lanço a minha esperança de vida eterna em Cristo, na cruz, na obra de Cristo. Eu confio em Cristo, eu me fio nos méritos de Cristo, eu me fio na obra de Cristo. Eu creio, eu creio, eu creio.
Se você crer, se arrepender. O martelo é batido. Você passa da morte para a vida hoje. O Espírito Santo te alcança hoje. Seus pecados são cancelados hoje. A justiça de Cristo é colocada em você hoje. Você recebe a vida eterna hoje. Vamos fechar os olhos e curvar a cabeça. Vamos orar. Antes de você fechar o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Talvez você assista os vídeos do canal há muitos anos e ainda não é inscrito. Então, eu te convido agora mesmo a se inscrever. Basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e inscreva-se. E para você receber novas notificações de novos vídeos do canal, acione o sininho que está à direita deste botão. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei e ajude o canal Defesa do Evangelho a alcançar mais pessoas para que possam ouvir o verdadeiro Evangelho. Deus abençoe você e um forte abraço.